Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, mais um dia de estarmos aqui, para louvar e engrandecer o nome dEle. Peço a gentileza de que todos possam se organizar para nós começarmos a mensagem. Nós cremos em um Deus que é soberano, que criou os céus e a terra, que se revelou aos homens, dando aos homens a condição de conhecer não somente a sua pessoa, mas a sua vontade. E para isso Deus instituiu leis. Nós já vimos grande parte dessas leis, que o propósito dessas leis é colocar ordem no mundo, que o propósito dessas leis é apresentar o caráter e a moral de Deus. Deus instituiu essas leis quando criou os homens, colocou neles, em nós, imprimiu em nossos corações a capacidade de conhecer e julgar entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. A nossa consciência, ela nos ajuda na mediação da lei de Deus. Ora, nós sentimos-nos condenados quando nós fazemos aquilo que é errado, e ora nós sentimos bem quando fazemos aquilo que é certo. E além de Deus revelar a sua pessoa e a sua vontade, Ele nos mostra que Ele exerce um governo nesse mundo, e por meio desse governo, Ele conduz a história, conduz a vida dos homens, conduz tudo que existe dentro de um propósito, dos seus propósitos, que são soberanos, dos quais ainda nós aguardamos o completar dessas coisas, a plenitude, né, de tudo isso, que se dará, melhor, na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro desse governo, Deus sustenta o mundo. Além de criá-lo, Deus também é o sustentador de toda a criação. Então, toda a existência existe sendo sustentada pela ação de Deus, pela boa mão de Deus. Não somente a raça humana como um todo, de modo geral, é sustentada por Deus, mas especialmente, de uma maneira mais agradável e amorosa, Deus tem um cuidado especial e evidente distinto daquele que Ele tem pelos ímpios, do seu povo. Deus, Ele abençoa o seu povo, Ele cuida do seu povo, tem o seu povo como seus filhos. Nós assim somos de Deus, somos seus filhos. Deus nos ajuda em nossas dificuldades, até mesmo nas pequenas coisas. Deus nos acompanha em nossas enfermidades, nas nossas preocupações e coisas do gênero, e de modo que todas as coisas cooperam para o bem daquelas pessoas que de fato amam a Deus, né, e que vivem para o propósito de Deus. Então nós temos essas verdades como verdades essenciais, né, da humanidade e principalmente da igreja, especialmente da igreja. Deus, Ele é tão bom que mesmo nós caindo no pecado, a humanidade inteira caída na condição de pecadores, inimigos de Deus, revoltados contra a sua pessoa, revoltados contra a sua graça, revoltado contra o seu querer, desviado dos seus caminhos, Ele nos concedeu uma lei. E Ele mesmo é mediador dessa lei, Ele mesmo escreveu essa lei, e Ele mesmo é aquele que sonda os homens quanto à obediência das suas leis.
Deus olha aos homens, observa a vida dos homens, se os homens assim praticam, respeitam, se submete à imposição das suas ordens, dos seus mandamentos. Não somente Deus, mas Deus também instituiu pessoas específicas para observarem se os homens andam nas suas leis. Quando nós olhamos aqui para Israel, neste momento, porque Israel são os primeiros ouvintes desses 10 mandamentos, nós verificamos que de 10 mandamentos, 9 deles podem ser auditáveis. 9 desses mandamentos pode ser verificado pela sociedade judaica se estão sendo praticados ou não. Por exemplo, não matarás. Se alguém vir a cometer um homicídio, a própria sociedade vai ver isso e vai condená-lo, pela prática do homicídio. Se vir alguém a adulterar, furtar, ou até mesmo dizer um falso testemunho em relação ao seu próximo, as pessoas saberão disso. A sociedade judaica saberá disso. Os governadores dentre os judeus, seus principais, seus príncipes, e principalmente os cabeças de família, saberão disso. Porque todos esses mandamentos, pelo menos entendo eu, e estou falando ainda naquele primeiro período, do primeiro mandamento até o 9º mandamento, se caso fosse quebrado, alguém saberia. Porque são mandamentos, pelo menos até aqui, porque depois Jesus vai aperfeiçoar e vai dar o sentido exato desses mandamentos, mas pelo menos naquele período, esses mandamentos seriam ordens que governariam e regiam o exterior dos homens, aquilo que os homens fazem no dia a dia, de modo que se alguém quebrar essas leis, de uma forma ou de outra, alguém poderia descobrir e saber, porque são práticas visíveis. O matar é visível, o roubar é visível, o adulterar é visível, o não guardar o sábado é visível, o usar o nome de Deus em vão é visível, ou se encurvar a outros deuses é visível, idolatria é visível. Todas essas coisas se podem auditar, além de Deus sondando com seus olhos se os homens assim fazem ou não. Os 9 primeiros mandamentos te dão condições de você observar e auditar e controlar se os homens praticam ou não. Mas um deles seria o 10º, o qual nós vamos falar hoje. Ele trata não o exterior, mas o interior. Perceba que eu estou falando no primeiro momento em que os judeus recebem essa lei. São eles os primeiros ouvintes que estão ouvindo, aí eles estão sendo direcionados. Mais tarde, Jesus vai mostrar que, na verdade, toda a lei, ela estende-se ao interior e ao exterior. Que o simples desejo de matar, diante de Deus, tem o mesmo peso do que o ato cometido. Tem o mesmo peso de se matar. Que o mesmo desejo interno, escondido, dentro de nós, de adulterar, tem o mesmo peso do ato de adultério cometido diante de Deus. Mais tarde, Jesus vai aperfeiçoar o entendimento da lei. E ele vai deixar claro isso. Mas aqui, pelo menos agora, diante de uma lei concedida a um povo, 9 desses mandamentos regeriam os atos exteriores. Mas este mandamento não. Esse mandamento acharia o interior do povo judeu, que aqui são os primeiros ouvintes dessa lei. A cobiça. Por mais que se pudesse olhar um judeu que exteriormente guardasse os 9 primeiros mandamentos, que ele fosse capaz de dar um bom testemunho diante da sociedade, e pelo menos de modo exterior, porque interiormente é um pouco mais difícil, mas exterior, se ele for um homem que não mata, não rouba, não adultera,
guarda o sábado, lembra o nome guarda o nome do Senhor, adora somente ao Senhor, ele pode ser considerado um bom homem na sociedade, pelo menos naquela primeira sociedade judaica, um judeu verdadeiro, um homem de bem, até mesmo um homem digno dos céus, como nós vamos verificar lá no Novo Testamento com os fariseus. Os fariseus se julgavam homens dignos do céu, portadores de Deus, né? O que o próprio Jesus depois vai dizer que não era nada disso. Mas aqui no 10º mandamento é que se desconstrói toda a imagem de um homem perfeito, de uma mulher perfeita, de um homem santo, puro e verdadeiro. Pelo menos naquele período. É aqui, escondido dentro do homem, que os olhos de Deus o contemplam, nos contempla. Sentimentos e práticas que estão escondidos dentro de nós, que as pessoas não veem, e pelo fato de as pessoas não ver, elas olham para a gente e acham que a gente é perfeito, olham para as pessoas e criam expectativas nas pessoas, né? Como se elas fossem perfeitas, porque elas não fazem coisas exteriores que se dá para ver com o olho, e aí dá para a gente formar uma ideia de uma pessoa perfeita, mas quando chega aqui no 10º mandamento, é que tudo isso se desconstrói. De fato, que os nossos desejos internos, somente nós sabemos. Aquilo que de bom ou de ruim, de mal, de profano, de imundo, que acontece dentro de nós, dos quais nós desejamos, somente nós sabemos e Deus. Por mais que você olhe para uma pessoa e veja a perfeição nos atos da pessoa, acredite, dentro dela pode não ser assim. Dentro de cada um de nós, e aí eu estou falando de nós, você conhece os seus pensamentos, você conhece os seus sentimentos, você sabe quem você é. Eu posso muito bem aparentar uma coisa aqui para vocês, aparentar uma coisa para minha esposa, para a sociedade, mas eu sei quem eu sou. Diante de Deus eu sei quem eu sou. Eu sei o que passa na minha mente, eu sei o que está dentro do meu coração, eu sei. Eu não sou uma pessoa leviana em relação a isso, uma pessoa que não tem capacidade de refletir e saber quem de fato eu sou. E isso não é novo. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, eu quero que você veja as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele chegou à convicção do pecado mais profundamente quando ele conheceu o 10º mandamento. Aí ele chegou à conclusão que existe dentro de mim, dizendo ele, uma lei que é contrária à lei de Deus. De modo que quando eu quero fazer o bem, eu não faço. E quando eu não quero, e aquilo que eu não posso fazer, né, o mal, eu vou e faço. É uma lei que guerreia dentro de mim, disse o apóstolo Paulo. E ele se refere a essa lei, chegou à convicção dessa lei, quando se chocou com o 10º mandamento. Se 9 mandamentos não forem capazes, diante dos homens, de mostrar para nós mesmos quem somos, o 10º mostra. O 10º, ele escancara diante de nós mesmos, se nós negarmos os 9 primeiros, o 10º escancara aos nossos próprios olhos quem de fato nós somos. E a conclusão é que somos maus. E é por isso que na semana que vem nós vamos finalizar esse estudo e eu quero enfatizar a necessidade da graça. Cristo é aquele que aperfeiçoa os mandamentos. Cristo é aquele capaz de obedecer os mandamentos. Por isso a nossa salvação ela é executada não pela obediência de mandamentos. Porque é evidente que nós não somos capazes de obedecer todos eles. E por isso nós temos que depositar a fé naquele que é capaz disso, que é Cristo Jesus. E é por isso que o homem é salvo pela graça de Deus mediante fé, sem
obras da lei, sem obras de obediência. A imputação da fé, ela se dá sem obras de obediência, porque se fosse pela obediência, teríamos que entregar a Deus 100%. E nós não somos capazes. E a mensagem central de toda a Bíblia é essa: nós não somos capazes, por isso Deus nos salva. Deus opera em nós a salvação por meio do seu Filho. Vamos ao mandamento? Não cobiçarás. Olha, é muito importante nós fazemos uma definição de cobiça. E cobiça na Bíblia, ela é um desejo. Só que não é um desejo como um desejo comum, um desejo bom, um desejo por aquilo que é aceito diante de Deus, que agrada a Deus, por aquilo que promove a paz, por aquilo que promove bênçãos. Não. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia a palavra cobiça, nós devemos entender que cobiça é aquilo que eu não posso ter, aquilo que é imoral e aquilo que é do outro. O que é a cobiça? Cobiça é aquilo que eu não posso ter, cobiça é aquilo que é imoral e cobiça é desejar aquilo que é do outro. Então, todas as vezes que eu desejo aquilo que eu não posso ter, vou explicar. Todas as vezes que eu desejo aquilo que é imoral, e todas as vezes que eu desejo aquilo que é do outro, eu cobiço. Basicamente, a melhor definição que vai aí ser o fundamento para a gente abordar os textos que a Bíblia usa para falar sobre esse tema, seria essa definição. Cobiça é cobiça é um desejo daquilo que eu não posso ter, daquilo que é imoral e daquilo que é do outro. Pode passar. Propósito do mandamento. Este mandamento proíbe todo tipo de desejo desordenado por aquilo que não se tem, principalmente aquilo que pertence ao outro, como adverte: a casa do próximo, a mulher do próximo, o escravo, a escrava, o boi, o jumento, e nem coisa alguma do teu próximo. Dentro deste mandamento, nós temos o conceito que eu acabei de apresentar. Eu não posso desejar aquilo que eu não posso ter, que não está dentro das minhas condições de ter, dentro das minhas capacidades de ter, de possuir. Eu não posso desejar aquilo que é imoral diante de Deus, que envolve a imoralidade, e eu não posso desejar de forma alguma aquilo que é do outro. E nisso nós temos aqui os exemplos. Nem a casa, nem a mulher, nem o marido, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, e nem coisa alguma. Pode passar. Aspecto positivo e negativo do mandamento. O que é um aspecto positivo e o negativo? Positivo é aquilo que o mandamento ordena que se faça. E negativo, aquilo que é proibido fazer. Então, o aspecto da ordem positiva desse mandamento é que devemos contentar-nos com as destinações da providência divina. Eu disse aqui no começo, quando eu disse que Deus é soberano e estabeleceu um governo e que Ele cuida de nós, e de modo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem para o seu propósito, eu estou dizendo que tudo o que nós temos, pelo menos eu entendo assim, eu acredito que todos entendam, que tudo que nós temos é bênção de Deus. Tudo que nós temos envolve a graça divina. Tudo que nós temos foi dado, mesmo pelo trabalho, de uma maneira graciosa por Deus. Nós não podemos excluir Deus daquilo que nós fazemos, porque se não fosse Deus, nem levantar para trabalhar seríamos capazes. Então nós entendemos que há um governo maior, que vai além daquilo que eu faço no dia a dia, e que está acima de mim, me supervisionando, e me guiando e me ajudando, e me fortalecendo para que eu possa, que é a providência divina. Então eu devo me contentar
com tudo aquilo que foi providenciado por Deus. Essa é a vontade de Deus, e conforme nós vamos verificando em todo esse mandamento, o que eu faço para não cair na cobiça? O que eu faço para não desejar aquilo que eu não posso ter, aquilo que é imoral e aquilo que é do outro? É contentar-se. Contentamento é a fonte graciosa, divina, para lutar contra a cobiça e vencê-la. Se contentar com aquilo que você tem. Quando eu digo contentar com aquilo que você tem, poderá alguém pensar, então quer dizer que eu não posso lutar, trabalhar para ter algo mais e tudo, ou que eu não preciso fazer nada porque o que eu tenho é isso mesmo? É evidente que eu não disse isso. Eu estou dizendo que aqui, agora, neste momento da sua vida, aquilo que você tem que ser o suficiente para você, e nós temos que nos contentar com isso. Eu tenho pouco, contente-se com isso. Eu tenho muito, contente-se com isso. Porque conforme nós vamos verificar, ter pouco e ter muito não quer dizer ausência de cobiça. Porque alguém poderia pensar, aquele que tem pouco vai querer cobiçar ter mais, porque tem pouco. Mas aquele que tem muito não tem por que ter cobiça. Não é essa a dinâmica da coisa. Na verdade, a cobiça indifere e independe do ter. Então, o aspecto positivo que nos é ordenado é o contentamento. E a ordem negativa é que não podemos nos afligir ou nos queixar dos tratos de Deus conosco. Nós temos que entender que estamos debaixo de um governo soberano e que aquilo que temos provém de Deus. E se temos pouco, nós não devemos nos queixar em relação àquilo que Deus nos deu. Tem que haver contentamento em tudo, no pouco ou no muito. Nem devemos nutrir a inveja da sorte, sorte que você entenda como destino, né? E nem das possessões dos outros. Como nós acabamos de ler o mandamento, às vezes quando nós falamos de cobiça, as pessoas acham que a cobiça se dá somente a bens materiais. Pasmem, tudo que existe, absolutamente tudo que existe, dentre bens, pessoas, comportamentos, posições, tudo, qualquer coisa, pode ser objeto de cobiça de alguém. Alguém pode estabelecer aquilo como um fim para a vida. Tudo pode ser cobiçado. E todas as vezes que os homens cobiçam, basicamente, eles estão apresentando o seu descontentamento com a vida. Pode passar. O contentamento, ele tem fundamento na fé. Se contentar está diretamente fundamentado ao fato de se crer em Deus. O homem que não crê em Deus não pode se contentar. E aí nós temos um exemplo, que são as religiões panteístas. As religiões panteístas, elas têm um caráter, uma visão, melhor, de mundo da seguinte forma: Deus não é um Deus pessoal, que se relaciona com os homens. Na verdade, Deus está em tudo. Em todos os lugares, em todas as coisas. Deus está nas plantas, Deus está na matéria, Deus está na água, Deus está em tudo. Mas não se tem aquela ideia de um Deus que fala com você, que se comunica com você, que te ajuda, que se importa com aquilo que você está passando. Não se tem isso. A ideia é, Deus está em todos os lugares e Ele é todas as coisas. Então, esse pensamento confunde o Deus pessoal, como se revela, com aquilo que é matéria, aquilo que é material. Então nega-se essa relação, principalmente essa relação pessoal que nós temos com Deus, se nega nessas religiões. São religiões como, por exemplo, o hindu. É uma dessas religiões que Deus está até nos animais. Mas veja bem, essas pessoas, por elas não terem um relacionamento com Deus, elas se entregam ao curso irreversível dos acontecimentos
do acaso. Tudo é o acaso. As coisas traçam um destino comum. Então, as pessoas que vivem com esse pensamento de esperar por aquilo que está por vir na vida, esperar as tragédias da vida, se vir coisas boas que venham, se vir tragédias que venham, pessoas entregues ao nada, sem esperança do nada, pessoas que correm atrás do vento e nunca pegam nada, e não acham nada, e não têm o que esperar, só as coisas acontecem tragicamente. As religiões que não têm um contato com Deus pessoal, mas sim um Deus material, elas vivem assim, sem esperança. O que se espera? Nada. Com quem eu falo? Com ninguém. Quem está me olhando e quem vai me ajudar? Quem vai me prestar socorro? Quem vai me dar uma luz de esperança? Ninguém. Não há. Apenas esperar o fim. Apenas esperar o caos. E vivendo assim, é comum uma vida de desespero, porque não há quem recorrer. E veja, o que nós mais fazemos é recorrer a Deus. Nós recorremos em todo tempo a Deus. Você cristão, você sabe disso? Que todas as vezes que você se encontra em situações difíceis, você recorre a Deus. E parece que hoje em dia, para nós tudo é difícil. Então, em todo tempo nós estamos recorrendo a Deus, e isso é bom. Porque isso mostra que nós nos submetemos ao governo de Deus em tudo. Em todas as coisas. Mas veja bem, essas pessoas não têm isso. Porque para elas Deus está em tudo. Deus não é um ser pessoal, que se eu me ajoelhar e começar a conversar, Ele conversa comigo. Não. Deus está em tudo. Não dá para conversar com Deus. Deus é a matéria. A matéria é morta. Matéria não fala. Então essas pessoas, elas vivem uma vida de desespero, quase sempre descontentamento, porque uma pessoa sem razão de existência, tudo para ela é ruim, ela não se contenta com nada, a situação dela que ela está vivendo é o caos, ociosidade, algumas pessoas com esse sentimento de que não há nada a fazer, às vezes se entrega à vagabundagem, à mendicância, e a cobiça, o desejo de ter aquilo que é do outro, é constante na vida dessas pessoas. Eu estive fazendo uma pesquisa, a expectativa de vida em países panteístas é menor. É menor. Diferente da expectativa de vida em países cristãos. E há trabalhos científicos de análise e pesquisa que entendem que esse fator religião está diretamente ligado a esse índice, né? Esse DH, o índice de desenvolvimento humano, a essa expectativa de vida baixa. Pode passar. O contentamento se fundamenta na fé, mas alguém que crê em um Deus pessoal, atributos de pessoa, Deus fala, Deus sente, Deus se emociona, Deus pensa, atributos que existem em nós também, se relaciona, é o ponto central da pessoalidade. Infinito em poder, não se pode medir o seu poder, conter o seu poder, todos os seus atributos são infinitos, e o seu poder assim o é. Infinito em sabedoria, infinito em amor. Se crê que a providência de Deus se estende sobre todas as criaturas e sobre todos os acontecimentos, se cremos isso, se cremos que a providência de Deus está sobre nós, indiretamente também sobre toda a criação, que seria a sua graça comum, e se nós cremos que todos os acontecimentos também estão debaixo desse governo de Deus, se cremos que Deus ordena todas as coisas para o bem daquele que o ama, então seria insensatez da nossa parte não se contentar com as suas provisões. Se diante de todo esse conhecimento prévio de Deus revelado a nós, sabendo que Deus é que está cuidando de nós e provendo tudo aquilo que temos, e nós ainda assim nos queixamos
daquilo que temos, não nos contentamos com aquilo que temos, então nós negamos todas essas verdades e somos insensatos e tolos. Tudo que temos vem de Deus. Você, agora, neste momento, uma pequena reflexão. Você está insatisfeito com aquilo que você tem? Estamos nós aqui, todos nós, insatisfeitos por aquilo que nós temos? Isso só mostra a nossa insensatez. Porque chegamos aqui e dizemos que Deus é o nosso Deus, todo-poderoso, todo sábio e amoroso, e faz o bem para a sua igreja. Como nossa irmã acabou de cantar, a respeito da bênção, que Deus nos abençoa. Mas nós reclamamos da vida que temos, das provisões de Deus que temos, então, é tudo tolice, nossas palavras. Por isso que é importante entender que se Deus está governando, Deus está sustentando. E se eu não estou satisfeito com o sustento divino sobre minha vida, com as providências de Deus sobre a minha vida, então isso pode ser claramente um fator de descontentamento. Estou descontente com Deus, tendo como premissa básica a ideia de que não é meramente o nosso trabalho que nos traz o sustento para a nossa casa. Não é meramente o fato de haver uma sentinela que a cidade está segura, mas sim a ação soberana de Deus. O homem que está descontente com a sua vida é carnal e nega a graça, nega a supervisão, nega o governo e nega as provisões de Deus sobre sua vida. Pode passar. Logo, fé na pessoa, fé no poder, fé na sabedoria, fé no amor e providência deve produzir em nós contentamento com o que temos recebido diante de Deus. Contentamento que temos recebido diante de Deus. Por isso, repetimos, essas palavras são do Charles Hodge. O contentamento está fundamentado basicamente no fato de crer na pessoa, no poder, na sabedoria, no amor, na providência divina. Então, a fé no Deus verdadeiro deve produzir contentamento em nós, entendendo que nós somos de Deus e Deus cuida de nós. E não o contrário, não descontentamento com a realidade. Com isso, insisto, não é que você não pode querer uma vida melhor e trabalhar para isso e lutar para isso, mas nós sabemos que mesmo com todo trabalho e luta, tudo provém de Deus. Ou não. Pode passar. Aí nós temos alguns textos fundamentais. Texto de Filipenses capítulo 4, versículo 11. Palavras do apóstolo Paulo. Aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e mesmo assim estar contente com a situação. Contente não é feliz, mas contentar com a situação e entender que isso faz parte da ação soberana de Deus. Aprendi a ter fartura e ainda assim estar contente. Como eu disse, existem pessoas que têm fartura e mesmo assim não vivem uma vida de contentamento, cobiçam. Eu trabalho para pessoas ricas, muito ricas. Vários dos meus clientes são ricos, a grande maioria. E eu trabalho dentro da casa deles. Eu vejo muito do que acontece, porque às vezes você está dentro da casa das pessoas, você vê. E às vezes nós vemos que muita gente não é feliz. E transparece isso por palavras. Falo baseado em palavras. Então, ter fartura não é sinal de estar contente, estar satisfeito. Olha, eu digo para vocês, uma vez eu falei para um cliente que tem uma casa avaliada em praticamente 4,5 milhões. E eu estava numa conversa com ele, e aí tinha uma outra pessoa colocando um forro
um pergolado, uma coisa chique lá deles e tudo mais. E o cliente estava perguntando para o rapaz que colocava forro no pergolado, os lugares que ele trabalhava. Aí ele falou, eu trabalho lá no, acho que é Marquês não sei do que. É um condomínio de luxo que tem casas de 30 a 40 milhões de reais. Só que a casa dele era de 4 milhões e meio. Nós estamos falando de 4 milhões e meio numa casa. E eu escutei a barbaridade de ele dizer assim, mas você trabalha para rico, eu sou pobre. Nossa, dá até vergonha em trazer você aqui para fazer minha casa, não se compara. Assim, incrível isso. Enquanto alguns estão desejando a banana, tem outros desejando a casca. E às vezes é isso que ninguém percebe. Bom, mas que seja, eu só disse isso para dizer o seguinte, que fartura não quer dizer contentamento. As pessoas têm e querem mais. Têm e querem mais. E isso não é coisa de rico, tá? É coisa de ser humano. Ô louco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. A passar necessidade, a ter fartura, a ter fome. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O ponto central aqui não é eu posso todas as coisas, mas o Deus que fortalece. Então, eu posso ter fome, mas Deus me fortalece. Posso ter necessidade, mas Deus me fortalece. Posso ter fartura, mas eu sei que por trás de toda fartura é Deus que me fortalece. Entendeu? Ainda das palavras de Paulo, ele diz o seguinte: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, por amor a Cristo. Pois quando estou fraco, então, eu é que sou forte. Prazer aqui não é prazer na angústia, prazer no sofrimento. O prazer que ele tem é por causa do amor de Cristo. É uma satisfação que eles têm em Cristo. Então, independente se ele está fraco, ele está feliz com Cristo. Independente se ele passa necessidades, ele está feliz com Cristo. Independente se está sendo injuriado ou está em angústia, ele está satisfeito com Cristo. As situações são adversas, às vezes positivas, às vezes negativas, mas a questão é, eu tenho satisfação em Cristo. Então, independente do que eu estou passando, eu estou contente com Cristo. E o contentamento com Cristo é maior do que tudo. É maior do que a pobreza, do que a riqueza, do que a saúde e do que a doença. O contentamento com Cristo transcende todas essas coisas. Grande fonte de lucro. Quando nós escutamos uma palavra dessa hoje, grande fonte de lucro, o que nós pensamos na hora? Né? Alguém chega assim para você, olha, eu quero te falar uma coisa. Eu tenho uma coisa para oferecer para você. Uma grande fonte de lucro. Olha, uma vez uma pessoa chegou assim para mim, há muitos anos atrás, hoje não, hoje eu estou mais esperto, né? Mas acredite, chegou para mim assim, eu tenho uma grande fonte de lucro. Eu falei, agora é a hora de mudar de vida. Ele mostrou para mim o negócio, olha, que vergonha, pegou água, pegou um produto, né, de limpeza, chegou no chão sujo lá, limpou, irmão, o piso parecia novo. Aí ele falou assim para mim, e aqui está a carteira de clientes para atender aqui em Pinda, porque eu não estou conseguindo atender. Então, o valor vendido é esse, mas eu te vendo por R$15 cada um. Né? Aí eu olhei o valor, e ele queria só R$15 para vender, se não me engano era R$40 ou quase R$50 para vender. Eu falei assim, nossa, se eu comprar isso aí eu vou ficar rico, fazer dinheiro em uma semana assim, um salário. Eu falei, me dá 20. Tirei, não foi, Jennifer?
tirei, tirei o dinheiro e dei para ele. Nem pensei, falei, vou ganhar. Assim, aí ele foi embora. Aí eu falei, eu vou aproveitar e vou separar um para limpar a loja. Aí eu comecei, aquele maldito me enganou. Mas em que eu fui pego? Eu fui pego na minha cobiça. Vida fácil, dinheiro fácil, tudo que é fácil. A ilusão da ganância. Tá facinho, é só pegar, vender, ganhar. E comprei 20 garrafas de água. Bom, esse era o negócio de lucro, lucrativo, para mudar de vida, para enriquecer, né? Você vai enriquecer, você vai ficar poderoso, você vai ter status, você vai aparecer as pessoas. Veja bem, o apóstolo Paulo tem um negócio desse para oferecer para nós. Apóstolo Paulo, que grande negócio é esse lucrativo? Que grande fonte de lucro é essa que vai mudar a minha vida? Ele diz: ser piedoso e se contentar com o que tem. Piedade mais contentamento igual grande fonte de lucro. Amém? Amém, né? Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Algumas pessoas podem usar essa frase para negar, né, que nós devemos trabalhar, comprar roupa nova e coisas do gênero. Coisa que homem faz, geralmente. Não, ele não está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer o seguinte, que mais do que tudo, ser piedoso, se contentar com o que tem, é a melhor coisa que existe, é o maior lucro que se pode ter na vida. E esse texto especificamente, o apóstolo Paulo está falando do dinheiro. Vou usar o texto um pouco mais à frente. Está falando do dinheiro, dos homens que querem ficar ricos, ricos, ricos. Ele diz assim, se você quer uma grande fonte de lucro, está aqui. Seja piedoso e se contente com o que tem. Se você tem o que comer, graças a Deus. E se você tem o que vestir, graças a Deus. É assim. Às vezes a nossa cobiça ela vai tão longe por coisas vãs. Eu tenho um carro. O carro me serve muito bem. Me ajuda bastante. Está dentro das minhas possibilidades e condições. Que eu consigo pagar e consigo manter. Por que eu quero um carro 3 vezes maior o valor? Por quê? Para quê? Qual é a mensagem? Qual é a razão? Explica a razão de uma pessoa que quer ter uma coisa que é 3 vezes além das suas capacidades. Para quê? Razão. Razão diante de Deus. Se Deus perguntasse assim para você, para que você quer? O que você diria para Deus? Por que você quer uma coisa que é maior do que você pode ter? O que você diria para Deus? Qual é a razão? O que está em torno disso? Qual é a justificativa? Deus dizendo para você assim, eu te dou agora. Deus dizendo, hipoteticamente, mas diz para mim, qual a razão? Por que você quer isso? Por que você tem essa camiseta, mas por que você quer aquela outra camiseta? Razão. A grande maioria das coisas não entra no campo da necessidade, acabam se extrapolando na área da vaidade. Vaidade no sentido bíblico de ilusão. Para nada. Tenho 10 sapatos, preciso de um sapato. Para quê? Não está contente com um que tem? Com os 10 que tem? Não estou contente com 10, eu preciso de mais. Para quê? O contentamento é fundamentado na fé. Enquanto estamos fadigados, sofrendo por causa das nossas privações, estamos dizendo nós, daquilo que a gente não pode ter, e a gente quer de qualquer jeito, e a gente quer um monte de coisa, e nós ficamos tristes, fadigados, raivosos e nervosos, porque nós não podemos ter, nós queremos, nós estamos sendo privados dos nossos desejos. Enquanto a gente está vivendo essa vidinha, há pessoas que estão verdadeiramente em pobreza, estão enfermas, rodeadas de necessidade,
e exercendo contentamento diante de tudo isso. Nesse caso, melhor ser Lázaro. Não é porque Lázaro é pobre, é porque o resultado final de Lázaro, mesmo toda a vida dele de desgraça, quando nós vemos na parábola rico e Lázaro, e aí não estou fazendo comparação com um rico, nem entrei nessa questão, mas mesmo Lázaro vivendo uma vida desgraçosa, qual foi o resultado final? Seio de Abraão. E é essa a verdade. Enquanto tem pessoas com situações de necessidade real, nós estamos reclamando da vida que temos. Enquanto nós estamos comendo a banana, tem gente que está esperando a casca cair no chão para pegar. E aí, o cobiçoso só olha aquilo que está além dele. E jamais tem condições de olhar para trás. Isso é coisa de ser humano. E quando nós não nos contentamos com aquilo que temos no presente momento, e isso não está relacionado àquilo que nós queremos ter e vamos trabalhar para ter, mas quando nós estamos descontentes com a nossa situação, isso mostra que o governo de Deus sobre as nossas vidas não é bom. Deus é injusto. Deus dá mais a uns do que aos outros. E Deus é soberano, justo e faz todas as coisas segundo a sua vontade. Nesse caso é melhor ser Lázaro. E não porque Lázaro é pobre, e não em comparação ao rico, mas porque o resultado final, mesmo em meio a tantas privações, como a parábola mostra em relação à vida dele, o resultado final dele é seio de Abraão, é o céu. Pode passar. A inveja. A inveja também é uma forma de maldade condenada no mandamento. Cobiça geralmente é movida por inveja. Nem sempre, mas às vezes. A inveja é muito mais que um desejo por algo que eu não tenho, ou que é do outro. Na inveja está incluso o pesar do coração, dor no coração, quando eu olho aquilo que o outro tem e dói meu coração. Quando eu olho alguém sendo abençoado, dói meu coração. Sinto pesar no coração, nossa, está sendo abençoado. Não gera alegria, mas gera peso no coração. A inveja envolve o peso no coração por aquilo que os outros possuem e que nós não desfrutamos, além de possuir também aquilo que nós não podemos desfrutar. Nós invejamos essas coisas e o nosso coração pesa porque ele tem, ele pode e eu não posso. Meu coração fica pesado, dói o coração. Já sentiu isso? Essa dor no coração? Né? O ser humano sente. É um sentimento de ódio contra os mais favorecidos. Às vezes nem mesmo pessoas são tão favorecidas assim, mas nós odiamos porque as pessoas parecem, nos nossos olhos, que estão melhor que a gente. A gente odeia as pessoas só por isso. Inveja é isso. E se inveja a tal ponto de odiar a pessoa. Porque uma pessoa está prosperando. Porque uma pessoa está trabalhando. Tem pessoas que odeiam. Né? Tem pessoas, não, as pessoas, do modo geral. Esse é um sentimento que pode ser que você não esteja tendo agora, mas pode ser que, com certeza, já teve. Porque é coisa de ser humano. E o desejo de que, se possível, a pessoa perdesse aquilo que tem. A inveja chega a tal ponto que nós desejamos que aquela pessoa perdesse tudo que ela tem, como se isso resolveria o problema da inveja. Não resolve. Às vezes tem pessoas que não têm nada, mas nós invejamos essas pessoas e temos ódio delas. E desejamos destruí-las, acabar com elas. Tem raiva da prosperidade delas, do bem delas. Às vezes é esse sentimento, né? Pode passar. Estamos chegando ao final. Esse pecado, ele se manifesta em graus diferentes, maior e menor, independente. É um sentimento malicioso, maligno. Desde uma satisfação secreta entre o infortúnio alheio, em uma satisfação no coração em ver
o meu próximo perder alguma coisa, passar por uma dificuldade, uma doença ou coisas do tipo, ou até mesmo um desejo de que algum mal aconteça e assalte e reduza o mesmo nível que nós. Poderia acontecer alguma coisa com aquela pessoa está muito em evidência. Poderia acontecer alguma coisa para sair de evidência, para apagar esse brilho dela, né? Até às vezes, uma situação, até mesmo cargos eclesiásticos. Um obreiro pode ter tamanha inveja do outro, que tem o desejo de que o outro aconteça alguma coisa ruim com o outro, de modo que ele seja destituído do cargo que ele está. Né? Pode chegar a tamanha situação, ou um nível ainda mais profundo, né? É um ódio satânico no coração, diante, né? Os felizes por causa da sua felicidade e a determinação, se possível, de torná-los miseráveis. A questão do invejoso é o seguinte, que o resultado final da inveja, ou até o que o invejoso quer em relação àquela pessoa que ele inveja, nós quando invejamos, destruir totalmente a pessoa. Quando nós invejamos alguém, vai devagarzinho, nos níveis, deseja o mal, deseja que não dê certo, que saia de evidência, que perca alguma coisa, até chegar no sentimento de que destrua. Eu quero que destrua essa pessoa. É inveja, é o que a inveja produz no coração do homem. Pode passar. Cada homem tem uma secreta satisfação pela desgraça até mesmo de seus mais queridos amigos. Podemos pensar nessa frase, o homem na vida do pecado. Um cristão, se ele não tomar cuidado, ele também pode, né? Porque é um pecado do homem. Cada homem tem uma secreta, como eu disse, esse pecado não dá para ver, ninguém vê. Às vezes uma pessoa te odeia e você não sabe, te inveja e você não sabe. Às vezes eu estou invejando em alguém, eu estou com inveja de alguém, quero destruir alguém e ninguém sabe, né? Por isso ela é secreta. Eu tenho uma secreta satisfação, fico satisfeito quando uma desgraça acontece. Até mesmo se pode ter inveja das pessoas mais próximas e dos amigos. Pode haver no meu coração uma secreta satisfação pela desgraça do meu pastor. Como é que eu vejo isso? Não dá para ver, ninguém vê. Só eu sei, só você sabe e só Deus sabe. Montesquieu. Pode passar. O Novo Testamento assevera suas repreensões acerca de um tipo de desejo desenfreado pelo dinheiro. Paulo diz que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Logo, o que parece estar sendo dito é que todo pecado envolve cobiçar. Todo pecado envolve algum tipo de cobiça por riquezas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Parece que todos os pecados, em algum grau, em algum sentido, de alguma forma, segundo o entendimento de Paulo, e ele está sendo genérico e abrangente, ele está dizendo que há algum tipo de desejo descontrolado por riqueza, por poder, por domínios, por bens. Há o perigo do amor ao dinheiro. É importante eu dizer que o dinheiro é bom, que as riquezas são boas, que o cristão não deve ser anti-riquezas, anti-rico, nem coisas do gênero, não. A riqueza é bênção. Agora, o perigo delas é quando nós tornamos elas um fim para a vida. Tudo que eu sou, toda a minha vida, todos os meus projetos e planos terminam em ter e obter. Isso é mal. Isso é pecado. Pode passar. A pessoa cuja característica é a cobiça, ela tem como principal fim da sua vida a aquisição de riquezas. Tudo se resume a ter e obter.
E isso vai saturar a mente, obscurecer a mente e absorver as forças. Paulo nos diz que os que querem ficar ricos, os que vivem em prol da riqueza, os que acham que a riqueza é a solução de todos os seus problemas e que tudo vai mudar se ficar rico, eles caem em tentação, eles caem em laço, eles desenvolvem desejos descontrolados e perigosos, nocivos, os quais submergem os homens na ruína e na perdição. Então, esse desejo descontrolado nos leva à ruína e à perdição. Fazer do ter e obter das riquezas o fim para a vida, o propósito da vida, a razão para a vida, é exatamente levar a vida à ruína e à perdição. Pode passar. Sobre a cobiça nesse sentido, nós temos um texto que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, e eu vou ler para vocês. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó: nem ladrões, nem avarentos, ou algumas traduções cobiçosos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, o cobiçoso, aquele que faz das riquezas um fim para a sua vida, ele está aqui alistado junto com ladrões, bêbados, maldizentes e roubadores. Na mesma classe. E antecedido por idólatras, adúlteros e sodomitas, né? E efeminados. É tudo farinha do mesmo saco. Tudo práticas sinônimas. Pecado, de um modo geral, e que nenhuma das pessoas que fizerem isso pode herdar o reino dos céus. O que acontece também, quando a Bíblia fala deste homem que faz a riqueza um fim, ela diz que ele é idólatra. Porque Jesus disse aqui em Mateus, no seu capítulo 6, versículo 24, um texto bem conhecido, que nós sabemos bem, ele diz o seguinte, ó: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, pois não pode servir a Deus e às riquezas. Então, as riquezas podem ser buscadas, cobiçadas, cobiçadas de tal forma que elas podem tomar no coração do homem o mesmo lugar de Deus. Podem ser amadas até mais do que Deus, desejadas até mais do que a presença de Deus. Enquanto o salmista busca a presença de Deus mais do que o ouro, o homem com o coração no pecado busca mais o ouro do que a presença de Deus. O que é mais valioso? A este você serve. O que é o Senhor da nossa vida? A esse nós servimos. Por último, Deus aborrece aquele que ama as riquezas, que entrega a vida pelas riquezas, que faz a sua vida, né, as riquezas como um fim, que deseja-as mais do que tudo. E olha o que ele diz no Salmo capítulo 10, Salmo número 10, verso 3. Ó, o ímpio gaba-se da sua própria cobiça. O avarento amaldiçoa e insulta o Senhor. O ímpio se gaba da sua própria cobiça. O avarento amaldiçoa e insulta o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca, e não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Nas nossas
a cobiça, ela também tem um aspecto interessante, no sentido de que tudo aquilo que eu desejo não tem lugar para Deus. Tudo aquilo que eu desejo não tem lugar para Deus. Primeiro, partindo da minha insatisfação com aquilo que Deus já me dá. Aquilo que eu quero vai além daquilo que Deus me dá. E tudo o que é objeto de cobiça ardente dos nossos olhos não tem lugar para Deus. Não é aprovado por Deus. Não pode Deus estar junto. Pode passar. Paulo era um fariseu, um homem religioso de bons princípios e de uma postura exterior moralmente correta. Mas, ao conhecer o mandamento não cobiçarás, foi capaz de reconhecer o tamanho de sua miséria, a ponto de reconhecer sua incapacidade de fazer o bem por si mesmo. Paulo era um fariseu, e nós, todos que já leram o Novo Testamento, sabem o comportamento dos fariseus. Mas, fora aquele comportamento que Jesus reprova, porque Jesus conhecia o coração deles, tinha o comportamento da sociedade. A sociedade, quando olhava os fariseus, diziam o quê? Homens separados, homens de Deus, exemplos. Homens que representavam a santidade e a fé, eram guardadores da lei, radicais no caminho do Senhor, eram sensacionais. Mas aí Jesus olha aquilo que os homens estão falando, né? Jesus está vendo tudo, é maravilhoso. É como você comprasse uma fruta na feira e o feirante falasse assim para você, ó, maravilhosa. Está vendo essa melancia? Maravilhosa. Olha por fora, olha os desenhos. Aí dá 2 tapinhas, ó, tá boa, né? Bate 2 tapinhas, você não entende, tá boa, tá perfeita. Você olha assim, nossa, tá muito bonita mesmo. Aí você chega em casa, corta, abre, ela tá branca. Ou até mesmo podre. Jesus fez isso com os fariseus. O povo está dizendo, mestre, mestre, olha lá. E Jesus, eu estou vendo. O povo está dizendo, é bênção. E Jesus está dizendo, são malditos. O povo está dizendo, são espetaculares. E Jesus está olhando para ele, não é, são malditos. São símbolos de santidade. Jesus não, são símbolo da profanidade. Por quê? Porque não dá para enxergar dentro do cobiçoso, não dá para identificar a cobiça, porque está dentro, está guardado, é secreto. E nós, como cristãos, nós temos que tomar um cuidado enorme com isso. Nós temos que fazer um esforço enorme para tomar um cuidado em relação a isso. E pedir a Deus que Deus trabalhe no coração, para tirar a dureza do nosso coração, essa insatisfação que nós temos no nosso coração com a realidade que nós vivemos. Todas as pessoas têm em algum nível, algum grau, uma insatisfação com a vida. Não está bom, não está bom, não aguento mais essa vida, não aguento mais isso, né? Enquanto tem pessoas que estão vivendo exatamente aquilo que nós estamos vivendo, e algumas são gratas a Deus, estão contentes com o que têm e com o que são. Se você olhar a história da igreja é marcada por muita gente pobre. Muita gente pobre. Embora eu estou dizendo que não tem a ver com pobreza e nem riqueza. Cobiça é um desejo que não tem fim, independente se tem ou não. O cobiçoso deseja. Ele pode ter ou não ter, ele deseja. Mas a história da igreja mostra a história de muitas pessoas que vivendo em situações críticas, mas mantendo um bom testemunho e até morrendo pela fé. Pode passar, estamos chegando ao fim. Último texto é esse. O que o apóstolo Tiago diz? Olha que interessante. Cobiça e nada tens. Ele não está dizendo que nós não temos nada. Nós temos. Mas no coração do cobiçoso, ele não tem. Ele tem. E deveria estar satisfeito com o que tem, entendendo que é provisão de Deus. Mas não. Nós dizemos assim, eu não tenho nada. Eu tenho esse carro aí. Tem essa casa aí. Tem só esse sapato aqui, esse terno velho, essa porcaria. Não é assim? Né? As pessoas assim.
Enquanto alguém está olhando e está falando, nossa, que lindo aquele sapato do pastor. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, me desculpa. Que lindo. E o pastor está dizendo, eu não quero mais isso aqui não. Não vejo a hora de desfazer dessa porcaria. É assim, as pessoas são assim. Nada tá bom, nunca se farta. Eu quero. Eu não aguento, eu não quero, essa porcaria, não presta para nada, essa bosta. Não vejo a hora de sumir com isso aqui daqui, tirar essa porcaria desse sofá daqui, jogar fora e pôr fogo. E tem muita gente esperando o sofá velho, todo esburacado, quebrado, que você senta a funda, sair lá fora para ele pegar e levar para a casa dele e ficar feliz. Cobiça e nada tens. Olha, eu vou te falar, tem coisa que você olha assim, você fala assim, vou pôr lá fora para o lixeiro levar, é incrível, alguém quer e leva, e usa. Eu já ganhei sapato usado, eu não sou símbolo de humildade, né? Mas tudo bem, eu já ganhei sapato usado, que eu acredito que para a pessoa era o fim, que eu usei 2 anos, né? Mas não estou me colocando como exemplo de... Mas eu busco isso. E eu sei que se eu não estiver satisfeito com aquilo que eu tenho, isso é cobiça no meu coração, e é mal e é pecado. E, pelo que eu entendi, cobiçosos não têm direito no reino de Deus. Cobiça. Nada tenho. Logo matais. Isso que eu achei interessante. A dinâmica da construção desse texto. Cobiça e nada tens, e em seguida matais. Estamos falando já de homicídio. Começamos na cobiça, um desejo, um sentimento, uma inveja. Logo matais. Olha o caminho, olha como que a coisa evolui. Por que matais? Porque cobiças. E matou e alcançou aquilo que deseja? Não, nada tens. Destruiu a vida do irmão? Viu que está destruída a vida dele? Chegou onde você queria? Ainda nada tens. Por quê? Sai de um e vai para outro. Cobiça uma coisa, vai para outra. Conseguiu? Você já é feliz porque conseguiu terminar de pagar o seu carro? Agora você está feliz? Agora era essa a razão da sua infelicidade? Terminou de pagar? A infelicidade ainda está lá. Porque a cobiça, ela nos engana. É todo o tempo, não está bom, a minha vida não presta, uma porcaria, nada dá certo. Cobiça e nada tem. E logo matais, se preciso matais. Ele está falando a história do mundo, a história dos homens, da civilização. Invejas não podeis alcançar. Logo combate e fazem guerra e nada tem. De onde vêm as guerras? O apóstolo Tiago fala, de onde vêm as guerras? Né? Da cobiça, do desejo. De onde vêm as grandes guerras internacionais? Da cobiça, do desejo. Por que os homens se matam? Por cobiça, desejos ilícitos. Por que o mundo está como está? O Carlos falou aqui. Qual foi o pecado que desgraçou a raça? Quero ser igual a Deus. Comer o fruto e ser igual a Deus. Ambos, o casal comeu o fruto, porque o entendimento é ser igual a Deus. Foram agora, estão igual a Deus? Não. Muito pelo contrário, eles já estavam igual a Deus. Já éramos igual a Deus. Já éramos perfeitos com Deus e como Deus. Porque se Deus não fez perfeito e Ele é perfeito, não há um grau de imperfeição. Do ponto de vista moral. Éramos perfeitos. Mas o que nos diz o diabo? Você vai ser igual a Deus. E aí o que fizemos? Queremos ser igual a Deus. Porque o que somos não está bom. O pecado em si não se concretiza quando ela pega o fruto e come. O pecado já nasceu no coração. Quero ser igual a Deus. Cobiças e cobiças. A vida do homem ímpio é desejar o que não pode. É desejar a mulher do outro. Porque se eu tiver aquela mulher, se eu me casasse com aquela mulher, minha vida não ia ser igual assim. Como é? Ia ser melhor.
Porque se eu tivesse a casa que ele tem, a minha vida não seria assim. Ou porque se eu tiver uma casa, que hoje ter uma casa é mais importante do que ter uma família. Então se eu tiver isso, então eu vou ser feliz. E não há felicidade na cobiça, há o engano. Qual é o fundamento para se resolver tudo isso? Aceitar as provisões de Deus para o momento que estamos vivendo e nos contentar com elas. Se hoje Deus te provê isso, agradeça. Se amanhã Deus te prover mais do que isso, por meio do seu trabalho, da sua luta, agradeça. Mas se Deus tirar de nós amanhã e nos der menos do que nos está dando hoje, e a vida é isso, nós também temos que estar contentes com tudo isso. Amém? Então essa é a palavra do Senhor para a noite de hoje.